Olá, querida pessoa do nosso canal, linda e maravilhosa, próspera, protagonista, super mulher e super homem. Estou aqui hoje para contar uma parte da minha vida. Ao longo dos nossos canais aqui eu vou evoluindo. E teve uma pessoa que me pediu para me contar toda a minha história de como eu me tornei coordenadora e professora universitária. Bem, eu vou contar lá da minha infância. Eu sou filha de professora, professora ali de ensino infantil, primeira a quarta série. Então eu brinco que eu sou professora desde que eu estava na barriga da minha mãe, tá? Na verdade eu comecei a dar aula em 2000. Eu vou contar como isso aconteceu. Foi um momento, eu tinha entrado na faculdade, eu tinha feito ali faculdade de enfermagem e eu tinha que arranjar um emprego. E eu fui começar a trabalhar numa escola como auxiliar de secretária, tá? E aí aconteceu um dia dentro da escola, gente, algo muito interessante. Eu extremamente nova, com 19 anos ali, já estava no meu segundo emprego, na verdade no meu terceiro emprego. Eu comecei a trabalhar com 16 anos como vendedora e eu tenho muito orgulho disso, tá? De quem eu sou hoje, tem tudo a ver com quem é a Miriam. Eu honro e respeito a minha história. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que teve um caos e faltaram 4 professores. Tinha 2 professoras substitutas, mais a pedagoga e a secretária, e por último, se precisasse, era a Miriam. Só que a secretária estava de férias, a pedagoga, uma professora substituta tinha faltado, e aí tinha a pedagoga, essa professora substituta, eu e a diretora. E 4 turmas sem professor. E um caos. Então meio que veio a ordem seguinte: entra com os meninos para dentro de sala de aula e segura esses meninos por 50 minutos ali, que a gente tem que aguentar passar com eles esse tempo, até mesmo para romper e depois os meninos ir embora e ver que esse dia que foi transformador. Tava igual guerra, tá, gente? Era guerra. E aí foi muito legal, porque eu nunca tinha entrado dentro de uma sala de aula, 19 anos, Tive que pegar uma turma de uma 8ª série, então com alunos, na escola pública. Eu trabalhava numa escola pública com a idade ali de 14 anos, então era uma diferença de 5 anos. E eu tinha que pôr moral. Então não podia chegar, gente, vamos, não, tinha que pôr moral, Falei, galera, vamos entrar para dentro de sala de aula e tal. E aí era a aula da professora de matemática. E eu falei, e aí eu tinha feito vestibular, então eu tinha estudado muito, E é o que eu falei, já contei aí no canal, que eu era uma pessoa dedicada, aliás, sou até hoje, apaixonada por aprender. E eu falei, gente, vamos lá, me presta o livro de matemática, o que vocês estão? O que a professora de matemática deu? Ela deu esse exercício pra gente fazer em casa. E aí, então vamos fazer o seguinte, vamos corrigir? Nós vamos corrigir numa dinâmica o seguinte: eu vou pegar uma pessoa, vai vir pra frente, vai fazer aqui no quadro, a outra vai fazer no outro, vai fazer o gabarito aqui e vai explicar, tá? E eu fui fazendo essa dinâmica com eles. E aí era um tema de matemática que eu dominava, que eu tinha passado pelo vestibular, tinha estudado muito. Eu fui fazendo assim com eles. E naquele dia me despertou algo assim fantástico. Porque eu saí daquele dia conturbado, falando, gente, sala de aula é tudo de bom. E por que então você não se tornou professora logo de cara, Miriam? Por crenças da infância, de escutar minha mãe falando que professor não era valorizado, que salário de professor era ruim. Então isso foi ficando enraizado na minha cabeça. Então quando eu fui decidir ter uma profissão, eu estava muito ligada a dinheiro. Decisão ali muito imatura, tava ligada a dinheiro. Então eu tinha meio que um bloqueio. Professora não, minha mãe já sofre com isso, eu vou trazer isso pra mim. E aí naquele dia eu falei assim, putz, eu quero ser professora. E na minha faculdade tinha disciplina de didática, que era uma disciplina à parte, eu resolvi fazer. E aí, o que aconteceu? Eu avancei, fiz biologia, minha primeira graduação foi enfermagem, e aí eu consegui tirar CAT, chamava CAT mesmo, que era uma autorização para trabalho, dar aula no estado, e no município, Eu sou nascida e criada numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o que eu fui fazer? Eu já estava indo para o meu terceiro ano de faculdade, já tinha tido aquelas disciplinas e eu consegui substituir
uma licença maternidade de um professor de ciências para quinta e oitava série. E comecei a dar aula no segundo, então, no outro ano, né? E aí foi muito legal porque nesse tempo que eu era assistente ainda de secretaria, toda vez que faltava professor, eu queria ir para a sala de aula. Falava assim, ô fulano, deixa eu ir toda empolgada, né? Tinha apaixonado mesmo. E aí, gente, comecei a dar aula, quinta e oitava série, surgiu, né, uma oportunidade numa escola infantil de eu trabalhar com alunos do maternal, ali de 2 anos, que precisava de cuidados, né, e eu fazendo enfermagem. Aí o que aconteceu? Eu peguei essa substituição e peguei esses alunos para dar suporte à professora de sala de aula com esses alunos, né, que estão saindo ali do maternal para primeiro, segundo, terceiro período, né, prézinho. E aí fui me apaixonando com isso, né? E aí fui avançando dentro da graduação da enfermagem, e aí eu tive a oportunidade de fazer, então, ser professora do curso técnico, né? De uma substituição também. E aí eu falo que eu fui atrás das minhas oportunidades e comecei a investir nisso, né? E isso foi muito diferencial, porque eu dei aula para prezinho, né, lá prezinho, alunos ali de 2 a 4, 5 anos cuidando. Depois eu fui dar aula para quinta e oitava série de ciências, que eu contei para vocês, por 2 anos. Aí nesses 2 anos peguei essa experiência, comecei a dar aula para ensino técnico, e no ensino técnico eu falei, quero ser professora universitária, né? E aí eu fui desenvolver minha carreira para isso, né? O que é desenvolver minha carreira para isso? Quem é o professor universitário? Quem é a Miriam? O que falta? Esse gap que falta a Miriam. E eu fui estudar. Então, um dos gaps que eu vi é que me faltava o mestrado, né? Que era algo essencial, que toda descrição de vaga tinha. E aí eu fui fazer o meu mestrado, né? Aí eu fiz o meu mestrado, em 2010 eu passei em 3 mestrados, fiz uma opção por 1, né? E fui fazer o meu mestrado numa época conturbada. Para vocês terem ideia, de 2010 a 2012 eu fiz 2 pós-graduações de ergonomia, de gestão de pessoas, mais o meu mestrado. Eu trabalhava numa multinacional, tá? Olha que loucura. Eu tinha aula de segunda a quinta à noite, sexta e sábado, de 15 em 15 dias eu tinha aula em uma pós-graduação, tá? Então eu estudava mestrado de segunda a quinta, sexta e sábado eu tinha aula de uma pós-graduação. Então sobrava o quê? Domingo para me fazer tudo que eu tinha que fazer. E aí é o que eu falo, né? O meu desenvolvimento pro lado mais comportamental, do coach, vem de 2016 para cá. Mas eu sempre trabalhei essas questões minhas do autoconhecimento. E lá atrás eu sempre fui muito autorresponsável pelas minhas decisões. E eu não tinha desculpa, gente. Então quando o meu aluno hoje me fala assim, eu não tenho tempo para fazer, eu pergunto para ele, o que você faz na sua vida? Vamos lá. Porque eu já tive nessa fase da minha vida e eu consegui. São escolhas que você precisa fazer. Escolhas têm riscos, escolhas têm dificuldades, escolhas requerem ações para aproximar ou afastar do seu objetivo. Então, você tem que entender a real importância do objetivo que você quer alcançar e atingir. E aí eu fui construindo, aí eu comecei a dar aula, né, no curso técnico, já dava aula no curso técnico, depois eu passei a dar aula na graduação. E em 2011 eu entrei para dar aula na graduação em uma substituição. Todas as vezes que eu iniciei, pus o pé lá, foi em substituição, tá? É a maneira mais fácil que você tem para conseguir, porque os critérios são mais baixos, porque a substituição de uma licença maternidade, uma licença por doença, então é coisa de 30, 60 dias, quando muito 120 dias, que é o de maternidade. Consegui uma substituição, fui dar aula na universidade e peguei experiência. Foi assim que eu conquistei minha experiência, tá? Na graduação. E aí eu comecei a fazer contato, network, né? Eu sempre falo que te separa de uma pessoa que você quer chegar para uma pessoa que aonde você está, são 5 pessoas, isso é comprovado cientificamente. E eu comecei a entrar nos sites da faculdade, ver o e-mail do coordenador, quem era, redes sociais sobre aquele coordenador, mandava e-mail me apresentando e tudo mais, oferecia para dar aula e palestras, né, de graça para a pessoa conhecer o meu trabalho, né? E isso é muito legal de se fazer. E aí eu fui, quando foi em 2010,
Não, 2010 eu fiz a substituição quando eu entrei. 2011 surgiu uma vaga para uma pós-graduação, inclusive que eu tinha sido aluna dessa pós-graduação na PUC, de Sistema de Gestão Integrado. E aí eu fui fazer o processo seletivo e no processo seletivo eu passei, tá? Eu passei e aí eu comecei professora, né, de pós-graduação, e disso eu fui para outras faculdades. Hoje eu dou aula em 4 universidades aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e coordeno 2 pós-graduações pela PUC Minas. E tenho muito orgulho de contar toda essa minha história, né, de como me tornei professora, né? Miriam, você é professora? Não, eu estou professora. Eu sou imagem e semelhança de Deus. É minha essência. Tá? Então tem um momento que eu estou professora, eu estou auditora, eu estou consultora, eu estou mentora, né? Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Isso também fez muito sentido na minha vida, nesse entendimento para me viver a minha essência e trazer sempre o meu melhor. É isso que eu faço. Bem, esse vídeo é dedicado a uma pessoa que me pediu em comentários. Vou pedir assim, Miriam me ensina, hashtag Miriam me ensina, conta a sua história, quero me inspirar e eu tô aqui para te falar que se você seguir, trilhar o caminho que eu trilhei, você consegue também se tornar uma professora universitária como eu me tornei, tá? Faça acontecer por você, tá? É dedicação, é ação, é estudo, é análise de gap, né? E é construção de todo esse gap para alcançar aquilo que você tanto almeja. E você pode ser quem você quiser. É isso aí que eu trago para você, tá? Gratidão por ter me escutado até aqui. Espero que tenha feito sentido na sua vida. Vamos com tudo, seja a sua diferença. Até o próximo vídeo.